Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Hoje quero falar para você que acordou apenas sobrevivendo. Você continua respirando, mas sente que alguma coisa dentro de você morreu. Se hoje você se sente assim, esta oração é para você. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a entregar o seu dia para Jesus. Senhor Jesus, neste novo dia eu entrego o meu coração para ser curado pela sua palavra. Vinde, Espírito Santo, conduza-nos na nossa oração. Amém. Dia 17 de julho de 2026. Eu sou Jonas Pinheiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à missão Cura-me. E hoje quero falar especialmente para você que acordou cansado, cansada. Você continua respirando, mas sente que alguma coisa morreu dentro de você. Talvez tenha morrido um sonho, uma esperança, uma alegria ou até mesmo a vontade de continuar lutando. Quantas pessoas chegam para mim e falam: Jonas, eu não tenho mais forças para continuar lutando. Não, meu irmão, vamos pedir ao Espírito Santo hoje esta força. Você não pode parar, você não pode desistir. Continue, mesmo cansado, continue. Se hoje você se sente assim, permaneça aqui comigo, porque acredito que o Espírito Santo preparou uma palavra especial para o seu coração hoje. E antes de ouvirmos a palavra de Deus, se for possível, feche os teus olhos, inclina a tua cabeça, coloque a mão sobre o teu coração e pergunta comigo: Espírito Santo, o que o Senhor deseja curar no meu coração hoje? Talvez hoje Ele queira devolver vida ao que você acredita que já morreu dentro de você. E era exatamente assim que se sentia o rei Ezequias, aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, é o nosso salmo responsorial de hoje. Isaías 38, a partir do versículo 10, e o refrão fala para nós: vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: é necessário que eu me vá no apogeu da minha vida e de meus dias, para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Eu dizia: não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais verei um homem neste mundo. Minha morada foi à força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Ó Senhor, meu coração em vós espera, por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Que imagem forte nos traz esta palavra hoje, meu irmão e minha irmã. Olha como Ezequias se sentia. Ele sentia que a sua história estava sendo interrompida, que tudo terminou antes do tempo. Quantas pessoas vivem exatamente assim hoje, se sente exatamente assim? Elas continuam existindo, mas deixaram de viver. Como é triste isso. A doença roubou a esperança. Quantas pessoas hoje sentem a esperança longe por causa de uma enfermidade na sua vida ou em alguma pessoa da sua família? A perda destruiu os sonhos. Quantas pessoas hoje não conseguiu ainda superar o trauma do luto? Como isso dói, como isso machuca, mas se faz necessário, meu irmão. A vida ainda continua para você. Sim, Deus permitiu que essa pessoa tão importante que passou, que deixou marcas, que deixou pegada na tua vida, que ela foi retirada, mas você continua aqui. A rejeição matou a autoestima. Quantas pessoas hoje sentem essa autoestima
autoestima destruída, a autoestima lá embaixo, a pessoa fica sem vontade, fica sem força, fica frágil. A ansiedade que rouba a paz, que leva embora a paz. Quantas pessoas vivendo hoje essa ansiedade louca, essa vida acelerada, destruindo a paz no seu interior. Se faz necessário lutar contra isso. A depressão que apagou o brilho da alma. Quantas pessoas hoje sentem esse brilho da alma apagada por causa de uma depressão ao qual ela está acometido, e aos poucos a pessoa começa a acreditar que nunca mais será feliz. E era exatamente assim que se sentia Ezequias aqui na palavra que nós lemos agora. Ele acreditava que a sua história tinha chegado ao fim, mas Deus ainda não havia escrito a última página da vida dele e também não escreveu a última da sua vida. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Talvez hoje você esteja olhando para aquilo que perdeu, mas Deus está olhando para aquilo que ainda vai reconstruir na tua vida. Existe uma verdade que eu quero deixar gravado no seu coração. Enquanto Deus escreve a sua história, nenhum ponto final é definitivo. Se Ele continua escrevendo, e acredita, Ele está escrevendo hoje ainda a tua história. Então nenhum ponto final é definitivo. Acredita nisso, meu irmão. Toma posse desta palavra hoje. Talvez hoje você esteja vivendo um sepulcro emocional. Por fora ninguém percebe, mas por dentro você sabe como está. Há sonhos enterrados, esperanças enterradas, projetos enterrados, alegrias enterradas. Escuta o refrão deste salmo, assim como Ezequias escutou: vós livrastes minha vida do sepulcro. Permita Ele te livrar também. Perceba, Deus não apenas consola, Ele tira do sepulcro, Ele ressuscita, Ele devolve a vida. Foi assim que aconteceu com Lázaro, foi assim que aconteceu com a filha de Jairo, foi assim que aconteceu com o filho da viúva de Naim, ao qual nós lemos nos evangelhos, e continua sendo assim hoje. Nosso Deus continua especialista em recomeços. Talvez hoje você precise recomeçar. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, você precisa sim recomeçar, mas não recomece sozinho, recomeça com Deus. Mergulha na palavra de Deus hoje, permita que essa palavra seja uma força, seja uma luz, permita que o Espírito Santo venha sobre a tua vida hoje e possa ser esta força para este recomeço, esse recomeço da tua história, esse levantar-se dessa depressão, esse levantar-se dessa ansiedade, esse levantar-se de tudo aquilo que foi enterrado na sua vida. E eu quero convidar a você a entregar neste momento em oração tudo aquilo que está enterrado na tua vida. Por isso, eu convido você, inclina a tua cabeça, coloque a mão sobre o teu coração, feche os seus olhos e ore profundamente. Espírito Santo, entra agora nos lugares da minha alma que perderam a esperança. Visita aquilo que já dei como perdido. Visita os sonhos que enterrei. Visita a alegria que desapareceu. Repita comigo, meu irmão: Senhor Jesus, eu entrego o meu desânimo, eu entrego os meus medos, eu entrego aquilo que parece morto dentro de mim, e hoje eu escolho acreditar que Tu és o Deus dos recomeços. Ressuscita em mim a esperança, renova minhas forças e faz-me viver este novo dia com a certeza de que o Senhor ainda realiza milagres. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor abençoe a sua mente para que nela habite paz. Que o Senhor abençoe o seu coração para que jamais lhe falte a esperança. Que o Senhor abençoe a sua casa e toda a sua família para que vivam debaixo da sua proteção. Que o Senhor fortaleça os seus passos, ilumine as suas decisões e conduza todo o seu dia. E que o Espírito Santo derrame sobre você sabedoria, coragem, consolo e cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guarde esta verdade durante todo o dia de hoje. Deus
Deus ainda não terminou a minha história. Hoje você não caminha sozinho. O Espírito Santo vai à sua frente. Vai com Deus e permita que o Espírito Santo conduza cada passo do seu dia. Se esta palavra fortaleceu o seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus continua escrevendo a minha história. Eu vou rezar hoje por cada intenção do seu coração. Compartilhe esta oração com alguém que está precisando recomeçar. Eu sou Jonas Pinheiro, esta é a missão Cura-me. Nos encontraremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Deus os abençoe.